A colega de trabalho dele mandou uma mensagem: espero que sua esposa, sem noção, não descubra como você fica vermelho quando toco na sua mão. Te vejo hoje à noite. Ele riu e disse que era só uma brincadeira de escritório. Não seja dramática, ele me disse. Então, sorri e entrei na brincadeira. Esta manhã, ele acordou gritando. Quando viu o bilhete, suas mãos não paravam de tremer. Espero que sua esposa sem noção não descubra como você fica vermelho quando toco sua mão. Te vejo hoje à noite. Li a mensagem no celular do meu marido, Kyle, enquanto dobrava suas roupas numa quarta-feira à tarde. O remetente foi salvo como Zoe. Quando perguntei a ele sobre isso momentos depois, segurando seu celular com a mensagem ainda acesa na tela, Kyle riu. Ele me disse que era só uma brincadeira de escritório e que eu estava sendo dramática. Então sorri. Beijei sua bochecha. Voltei a dobrar suas roupas como se nada tivesse acontecido. Mas algo mudou naquele momento. Algo frio e cortante se instalou em meu peito. Se Kyle quisesse uma esposa sem noção, eu lhe daria a melhor performance da vida dele. Pelos próximos 11 meses, desempenhei esse papel perfeitamente, documentando cada mentira, cada noite tardia, cada recibo de hotéis que nunca visitei. Esta manhã, Kyle acordou gritando ao descobrir que eu sabia de tudo o tempo todo. Suas mãos não paravam de tremer quando ele leu o bilhete que deixei. Mas isso vem depois. Primeiro, deixe-me contar sobre o dia em que deixei de ser a esposa crédula e me tornei uma pessoa completamente diferente. Antes de continuarmos, quero agradecer por estar aqui e ouvir esta história. Se você acredita que confiança e verdade importam nos relacionamentos, considere se inscrever. Isso nos ajuda a compartilhar mais histórias relevantes. Agora, vamos ver como tudo se desenrolou. Era final de setembro, o tipo de tarde de quarta-feira que parece suspensa entre as estações. Ainda não era verão, mas ainda não era outono. Eu tinha tirado metade do dia de folga do meu trabalho na agência de marketing onde trabalho como coordenadora de projetos. Nada de anormal. Eu tinha acumulado dias de férias e precisava colocar as tarefas domésticas em dia, que sempre pareciam se acumular quando ambos os cônjuges trabalham em tempo integral. Nosso apartamento estava silencioso, exceto pelo zumbido da secadora terminando o ciclo no pequeno armário de lavanderia ao lado da cozinha. Eu já tinha dobrado 2 cargas de roupa e estava trabalhando na terceira. A janela do quarto estava aberta, deixando entrar uma brisa que trazia o cheiro da grama cortada do gramado complexo, 2 andares abaixo. Eu podia ouvir crianças brincando em algum lugar ao longe, suas vozes agudas e despreocupadas. Kyle estava no chuveiro. Eu ouvia a água correndo pela porta do banheiro. Podia ouvi-lo cantarolando algo desafinado, como sempre fazia quando achava que ninguém estava ouvindo. Estávamos casados há 7 anos. Nos conhecemos na faculdade, namoramos por 3 anos antes de ele me pedir em casamento e nos casamos em uma cerimônia pequena, apenas com familiares e amigos próximos. Durante a maior parte desses 7 anos, pensei que éramos felizes. Não perfeitos, mas sólidos. O tipo de casal que duraria para sempre. Eu estava tirando toalhas quentes da cesta quando o telefone dele acendeu no criado mudo. Eu não estava bisbilhotando. Quero deixar isso claro. Eu estava apenas perto o suficiente para ver a notificação quando ela apareceu na tela dele. O telefone estava virado para cima, desbloqueado, exibindo a prévia completa da mensagem. As palavras foram registradas em meu cérebro antes que eu pudesse desviar o olhar. Espero que sua esposa sem noção não descubra como você fica vermelho quando toco sua mão. Te vejo hoje à noite. Abaixo disso estava o nome Zoe Work e um pequeno emoji de coração ao lado de um rosto piscando. Fiquei ali, segurando uma das toalhas azul marinho do Kyle, olhando para aquelas palavras. Minha mente ficou em branco por um instante. Depois começou a correr tão rápido que mal conseguia acompanhar meus próprios pensamentos. O chuveiro ainda estava ligado. Kyle ainda cantarolava. Tudo no nosso quarto parecia exatamente como 5 segundos antes, mas nada era o mesmo. O mais estranho foi a minha reação. Não chorei. Não senti minhas mãos tremerem nem meus joelhos fraquejarem. Em vez disso, senti essa distância imediata da situação como se eu tivesse, de alguma forma, saído do meu próprio corpo e estivesse observando esse momento acontecer com outra pessoa. Não houve pânico, nenhuma onda de emoção me invadindo. Apenas uma clareza fria e penetrante que se instalou no centro do meu peito e ali permaneceu. Peguei o celular dele com cuidado, segurando-o apenas com a ponta dos dedos. A mensagem ainda estava brilhando na tela. Li novamente, mais devagar dessa vez, analisando cada palavra. Espero que sua esposa sem noção não descubra. Ela me chamou de sem noção. Essa mulher, Zoe,
Sentia-se confortável o suficiente em qualquer relacionamento que tivesse com meu marido para zombar de mim abertamente. A crueldade casual daquilo foi o que mais me impressionou. Ela nem estava tentando esconder o caso. Ela estava fazendo piada sobre isso, fazendo piada sobre mim. O chuveiro desligou. Ouvi as argolas da cortina raspando no varão. Eu tinha uns 30 segundos antes do Kyle sair. Coloquei a toalha na cama e continuei segurando o telefone dele. Quando a porta do banheiro se abriu e Kyle saiu, vestindo apenas sua calça de moletom cinza, usando uma toalha de mão para secar o cabelo. Eu estava no mesmo lugar com seu telefone na mão. Seu rosto estava relaxado, satisfeito. Ele não tinha ideia de que algo havia mudado. Estendi o telefone para ele, a mensagem ainda exibida na tela. Minha voz saiu firme quando falei, o que me surpreendeu. Kyle, quem é a Zoe do trabalho que está te mandando mensagem dizendo que você fica vermelho quando ela toca na sua mão? Mantive meu tom leve, curioso em vez de acusatório. O mesmo tom de voz que eu usaria para perguntar o que ele queria para o jantar ou se precisávamos pegar leite no mercado. Observei seu rosto cuidadosamente, procurando por qualquer sinal de pânico ou culpa. Ele olhou para o telefone. Por meio segundo, algo brilhou em sua expressão, algo que poderia ter sido alarme, mas desapareceu tão rápido que quase pensei ter imaginado. Então Kyle riu. Não foi um riso nervoso ou o tipo de som forçado que alguém faz quando é pego fazendo algo errado. Foi confiante, tranquilo, genuinamente divertido. Ele acenou com a mão num gesto de desprezo, como se eu estivesse perguntando sobre algo completamente insignificante. É só uma brincadeira de escritório, Dani. Não seja dramática. A maneira como ele disse a palavra dramático soou diferente de qualquer outra coisa que ele poderia ter dito. Havia uma rispidez em sua voz, uma condescendência sutil que deixava claro que ele achava que eu estava exagerando. Ele estava enquadrando minha preocupação completamente razoável sobre uma mensagem, inapropriada como uma falha de personalidade. Como se desconfiar de outra mulher enviando mensagens de texto para meu marido sobre intimidade física fosse algo que eu deveria ter vergonha, algo em que eu deveria trabalhar. Eu tinha uma escolha naquele momento. Eu poderia resistir. Eu poderia exigir ver o celular dele, ver as mensagens dele com a Zoe, fazer perguntas até que ele me desse respostas de verdade. Eu poderia denunciá-lo pela mentira óbvia que ele tinha acabado de me contar. Ou poderia fazer algo completamente diferente. Sorri para ele. Assenti como se a explicação dele fizesse todo sentido. Cheguei a dar um passo à frente e beijei-o na bochecha, sentindo o gosto do cloro do abastecimento de água do nosso prédio em sua pele úmida. Certo, eu disse simplesmente. Só estava curioso. Então, voltei para o cesto de roupa suja e peguei outra toalha para dobrar. Como se a conversa nunca tivesse acontecido, como se eu acreditasse em cada palavra que ele dizia. Kyle ficou parado ali por um instante. Eu podia senti-lo me observando, talvez surpreso com a facilidade com que eu havia deixado passar. Então ele pegou o telefone de onde eu o tinha deixado na cômoda, verificou algo rapidamente e foi até o nosso armário para se vestir. No momento em que ele desapareceu de vista, larguei a toalha que estava segurando e sentei-me cuidadosamente na beira da cama. Minhas mãos começaram a tremer, mas não de medo ou desgosto. Era pela repentina onda de compreensão que me atingiu como água gelada. Se Kyle quisesse que eu fosse a esposa sem noção, eu me tornaria exatamente isso. Eu interpretaria o papel de forma tão convincente que ele nunca suspeitaria que eu sabia que algo estava errado. E enquanto ele relaxava em sua cama confortável, enquanto ele continuava fazendo o que quer que estivesse fazendo com Zoe no trabalho, eu observava, documentava. Aprendia cada detalhe. Comecei a catalogar tudo na minha mente. O tom exato da sua risada desdenhosa. O jeito como ele acenou com a mão para afastar minha preocupação. A confiança em sua voz quando ele chamou aquilo de brincadeira de escritório. O fato de ele ter verificado o celular imediatamente depois que eu o devolvi. Provavelmente para avisar Zoe que eu tinha visto a mensagem dela. Arquivei tudo em pastas mentais que logo se tornariam pastas físicas. O resto daquela quarta-feira transcorreu em uma estranha névoa de normalidade forçada. Terminei de dobrar a roupa e guardei tudo em seu devido lugar. Preparei o jantar, escolhendo um dos pratos favoritos do Kyle sem nem pensar. Frango com legumes assados e arroz. Jantamos juntos na nossa pequena mesa da cozinha. Kyle falou sobre seu dia de trabalho, mencionou um cliente difícil e o prazo de um projeto que se aproximava na semana seguinte. Ele não mencionou ninguém chamado Zoe. Fiz perguntas complementares e ri de suas histórias, como sempre fazia. Depois do jantar, assistimos televisão juntos no sofá.
Kylie checava o celular constantemente, pelo menos uma dúzia de vezes durante o programa. A cada vez, ele afastava a tela de mim. A cada vez, eu fingia não notar. Quando uma notificação aparecia na tela, ele dava uma olhada rápida e às vezes sorria antes de desligar o celular. Eu mantive os olhos na televisão e não reagi. Quando ele sugeriu que fossemos dormir cedo, concordei sem hesitar. Seguimos nossa rotina noturna normal. Escovamos os dentes lado a lado na pia do banheiro. Subimos na cama e ele me deu um beijo de boa noite antes de se virar e adormecer em poucos minutos. Como sempre fazia. Fiquei deitada acordada ao lado dele na escuridão, ouvindo sua respiração se estabilizar no ritmo constante do sono. Minha mente fervilhava de tudo o que eu sabia e precisava descobrir. Há quanto tempo isso estava acontecendo? Quão sério era? Zoe foi a primeira ou houve outras? Comecei a vasculhar a memória em busca de sinais que eu tivesse deixado passar. Kylie havia mencionado alguém chamada Zoe algumas vezes nos últimos meses. Sempre casualmente, sempre no contexto de projetos de trabalho. Ele estava chegando em casa mais tarde do que o normal nas noites de quinta-feira, geralmente por volta das 21 horas ou 22 horas. Ele sempre colocava a culpa em reuniões ou prazos. Eu nunca questionei isso porque confiava nele, porque é nisso que o casamento deve ser construído. Mas essa versão do nosso casamento morreu na quarta-feira à tarde. Enquanto eu dobrava a roupa. A mulher que confiava cegamente se foi. Em seu lugar, havia alguém novo, alguém que observaria, esperaria e documentaria tudo até saber a verdade completa. Na manhã seguinte, acordei antes do Kylie. Preparei café na nossa pequena cozinha, com as mãos firmes enquanto servia a xícara dele e a colocava no balcão exatamente onde ele gostava. Ele saiu com suas roupas de trabalho, me beijou na testa e me disse que poderia se atrasar naquela noite por causa do prazo de um projeto. Sorri e disse para ele não trabalhar muito. Depois que ele foi embora, sentei-me sozinha em nosso apartamento e tracei um plano. Sem confrontos, sem explosões emocionais, apenas observação fria e cuidadosa. Eu documentaria tudo até saber exatamente com o que estava lidando. Não se tratava mais de pegá-lo. Tratava-se de me proteger e garantir que, quando a verdade finalmente viesse à tona, eu teria todas as provas necessárias. O apartamento parecia diferente depois que Kylie saiu para o trabalho naquela manhã de quinta-feira. O silêncio estava mais intenso, de alguma forma, mais presente. Fiquei na cozinha com minha segunda xícara de café, olhando para o local onde ele estivera minutos antes, e senti o peso da decisão que tomei se abatendo sobre mim como uma coisa física. Liguei para o trabalho dizendo que estava doente. Meu supervisor não questionou. Eu estava na agência há 4 anos e raramente tirava folgas não planejadas. Contei a ela que estava com enxaqueca e que verificaria meu e-mail periodicamente. Ela me disse para descansar e não me preocupar com nada, mas descansar era a última coisa em que eu pensava. Abri meu laptop na mesa da cozinha e criei um novo documento. Intitulei-o simplesmente Linha do Tempo, e comecei a anotar tudo o que conseguia lembrar dos últimos meses. Cada madrugada que Kylie mencionava, cada vez que ele checava o celular e o afastava de mim, cada camisa nova que eu via pendurada no armário dele e que eu não tinha visto comprar. Toda quinta-feira à noite, que se estendia até depois das 21 horas, com explicações que sempre pareciam razoáveis no momento, mas que agora pareciam vazias em retrospecto. O documento ficou mais longo à medida que a manhã avançava. Escrevi por quase 2 horas, parando apenas para tomar mais café. Quando finalmente me sentei e reli o que havia registrado, me senti mal. O padrão estava lá o tempo todo. Eu simplesmente tinha confiado demais para percebê-lo. Nas semanas seguintes, me transformei em alguém que mal reconhecia. Superficialmente nada mudou. Eu ia trabalhar todos os dias, voltava para casa, preparava o jantar e perguntava ao Kylie como tinha sido o seu dia. Mas, por trás daquela performance, eu observava com uma intensidade que beirava a científica. Cada comportamento se tornava um dado. Cada conversa se tornava uma evidência. Os pequenos sinais que eu antes ignorava agora se destacavam em nítido relevo. Impossíveis de não notar, uma vez que eu sabia que devia procurá-los. Kylie começou a tomar banho assim que entrava em nosso apartamento todas as noites. Mesmo nos dias em que ele afirmava passar a maior parte do tempo em reuniões em vez de fazer algo fisicamente exigente, ele ia direto para o banheiro e ficava lá por 20 minutos. Eu ouvia a água correndo e me perguntava o que ele estava lavando, que vestígios de perfume ou batom ele estava removendo antes de me encarar. Ele comprou uma colônia nova durante a segunda semana sob minha observação. Certa manhã encontrei-a no banheiro,
Um frasco caro de uma marca que ele nunca tinha usado antes. O aroma era amadeirado e forte, nada parecido com as fragrâncias frescas e limpas que ele normalmente preferia. Quando lhe perguntei sobre isso naquela noite, mantendo o tom de voz casual e curioso, ele disse que um colega o havia recomendado. Não especificou qual colega. Não insisti. Eu simplesmente tomei nota mental da data e da mentira. Sua relação com o celular evoluiu para algo que seria cômico se não fosse tão revelador. O aparelho se tornou uma extensão do seu corpo, sempre a um braço de distância. Ele começou a colocá-lo virado para baixo em todas as superfícies, um comportamento que nunca havia demonstrado antes. No jantar, o telefone ficou ao lado do prato dele como um convidado extra à nossa mesa. Quando ele vibrava com notificações, ele o pegava imediatamente e verificava a tela, seu rosto iluminado pelo brilho, sua expressão se suavizando em algo que eu costumava pensar que era para mim. Eu o testei durante um jantar, perguntando casualmente para quem ele estava trocando mensagens enquanto eu estava lhe contando sobre um problema no trabalho. Ele mal olhou para cima. Só coisas de trabalho, disse ele, com os dedos ainda se movendo pela tela. Continuei minha história como se sua atenção dividida não me incomodasse, mas anotei a interação em meu catálogo mental. Só coisas de trabalho. Sempre foram só coisas de trabalho. A frase virou sua resposta padrão, repetida com tanta frequência que perdeu todo o sentido. Manter meu papel de esposa dedicada enquanto conduzia essa vigilância cuidadosa foi exaustivo de maneiras que eu não havia previsto. Fomos a um jantar na casa de um colega dele durante minha terceira semana de observação. Usei o vestido azul que Kylie sempre dizia gostar. Eu ria de suas histórias. Tocava seu braço carinhosamente quando ele fazia piadas e discutia nossos planos de reformar a cozinha algum dia com um entusiasmo que parecia cada vez mais vazio a cada palavra que eu dizia. Outro casal na festa, James e Rebecca, se aproximou de nós durante a sobremesa. Rebecca sorriu para nós com genuíno carinho e disse: "Vocês dois são tão lindos juntos. 7 anos e vocês ainda se olham como recém-casados. Isso nos dá esperança." Senti a mão de Kylie encontrar a minha debaixo da mesa, seus dedos entrelaçados nos meus em um gesto que antigamente faria meu coração disparar. Agora parecia apenas parte da performance que nós dois estávamos fazendo, embora só eu soubesse que estávamos atuando. Sorri para Rebecca e agradeci, apertando a mão de Kylie de volta. "Temos muita sorte", eu disse, com um tom que ela não conseguia entender. Tive sorte de descobrir a verdade antes de investir mais anos em uma mentira. Enquanto eu fazia essa observação internamente, Kylie verificou o celular debaixo da mesa com a mão livre. Sentiu vibrar entre nós. Percebi o leve sorriso que cruzou seu rosto ao ler a mensagem que acabará de chegar. A interação toda durou uns 10 segundos, mas eu anotei cada detalhe. Em casa, continuei todos os rituais do nosso casamento como se nada tivesse mudado. Cozinhei suas refeições favoritas sem que me pedissem. Eu lavava suas roupas, dobrando suas camisas do jeito que ele preferia. Perguntei sobre seu dia e ouvi suas respostas com aparente interesse, embora metade do que ele me dissesse provavelmente fosse inventado. Não lhe dei absolutamente nenhum motivo para suspeitar que eu sabia de algo errado. A apresentação era necessária. Eu entendi isso com clareza cada vez maior com o passar das semanas. Se Kylie pensasse que eu era a esposa sem noção que Zoe descreveu na mensagem, ele continuaria sendo descuidado. Ele se acomodaria em sua mentira. E pessoas acomodadas cometem erros. Erros que eu poderia documentar. Erros que me protegeriam quando chegasse a hora de terminar este casamento nos meus termos, e não nos dele. 3 semanas depois de eu ter encontrado a primeira mensagem, minha irmã mais velha, Emma, ligou para dizer que viria de Boston para passar o fim de semana. Ela disse que queria ver nosso sofá novo, mas eu sabia o verdadeiro motivo. Emma me ligava a cada poucos dias, e eu não tinha sido eu mesma ao telefone. Minhas respostas eram mais curtas e distraídas. Ela estava vindo me ver pessoalmente. Emma chegou na sexta-feira à noite com uma mala de viagem e uma garrafa de vinho. Kylie a recebeu calorosamente, abraçando-a e perguntando sobre sua viagem, seu trabalho e seu apartamento. Ele era bom nisso, em ser charmoso e atencioso com outras pessoas. Foi uma das coisas pelas quais me apaixonei anos atrás, quando eu achava que charme era algo genuíno e não performático. Kylie saiu no sábado de manhã para fazer algumas compras. Assim que o carro dele saiu do estacionamento, Emma se virou para mim com a caneca de café a meio caminho dos lábios e disse: "Ok, o que está acontecendo?" Eu estava sentado em frente a ela na nossa pequena mesa da cozinha. A luz do sol entrava pela janela atrás dela, fazendo-a parecer radiante.
Não está acontecendo nada, eu disse, mantendo a voz calma. Por que você acha que tem algo errado? Emma pousou a caneca e se inclinou para a frente. Dani, eu te conheço desde sempre. Você parece diferente, mais quieto, como se estivesse escondendo algo. Seus olhos examinaram meu rosto com o tipo de atenção que só uma irmã pode ter. Você e Kylie estão bem? Por um momento pensei em contar a ela tudo sobre a mensagem de Zoe, sobre as noites de quinta-feira, a nova colônia e o telefone que nunca saiu da mão de Kylie. Sobre o desempenho que eu vinha mantendo por 3 semanas enquanto documentava seu comportamento e tentava descobrir o que fazer em seguida. Mas eu não contei a ela. Se eu contasse a Emma, ela iria querer confrontar Kylie imediatamente. Ela iria querer me proteger de todas as maneiras óbvias e barulhentas que destruiriam minha observação cuidadosa. Ela exigia respostas, fazia cenas e arruinava as evidências que eu estava construindo. Então, menti para minha irmã, algo que nunca tinha feito antes, e disse a ela que estava apenas cansado do trabalho, que teríamos um grande projeto para ser lançado em breve e que eu estava sentindo estresse. Emma não pareceu convencida, mas aceitou a explicação. Passou o resto do fim de semana me observando com preocupação, seus olhos me seguindo pelo apartamento como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça do qual não conseguia ver todas as peças. Quando ela foi embora no domingo à tarde, ela me abraçou mais forte do que o normal e me disse para ligar se eu precisasse de alguma coisa, qualquer coisa. No final do meu primeiro mês de observação, identifiquei um padrão claro que mudou tudo o que eu achava que sabia sobre a agenda de Kylie. Todas as quintas-feiras à noite, infalivelmente, ele chegava em casa mais tarde do que o habitual. As desculpas variavam, mas o horário permanecia o mesmo. Reuniões de projeto que se prolongavam. Jantares com clientes que ele se esquecia de mencionar com antecedência. Emergências de última hora que exigiam sua atenção imediata. As noites de quinta-feira se tornaram o foco da minha vigilância. Comecei a prestar atenção especial em como ele se vestia nessas manhãs. Ele vestia suas melhores camisas, aquelas que eu havia comprado para apresentações importantes. Usou mais daquela nova colônia, o aroma amadeirado e caro que ficou no nosso quarto depois que ele saiu. Quando ele chegava em casa nas noites de quinta-feira, geralmente por volta das 9 ou 10 horas, ele cheirava a um perfume que eu não usava. Um aroma floral que impregnava sua gola e seu casaco. Quando eu lavava suas roupas nas manhãs de sexta-feira, eu sentia aquele cheiro impregnado no tecido. Numa quinta-feira em particular, encontrei algo mais concreto do que observações e cheiros. Kylie havia deixado seu casaco pendurado no encosto de uma cadeira da cozinha. Eu estava pendurando no armário quando senti algo amassar no bolso interno. Peguei um recibo de um bar de hotel no centro da cidade. A data era da quinta-feira anterior. O carimbo de hora marcava 22h15. 2 bebidas, $38 com gorjeta. Na quinta-feira anterior, Kylie me disse que estava trabalhando até tarde no escritório em uma apresentação. Ele me mandou uma mensagem por volta das 9 horas para dizer que estaria em casa às 10h30. De acordo com o recibo, ele não estava no escritório. Ele estava no bar de um hotel no centro da cidade comprando bebidas para alguém às 10h15. Fiquei em pé no nosso quarto segurando o recibo, sentindo o papel entre os dedos. Minhas mãos estavam completamente firmes. Tirei uma foto com meu celular, certificando-me de que a data, a hora e o local estivessem claramente visíveis. Então, dobrei cuidadosamente o recibo e o coloquei de volta no bolso do paletó, exatamente onde o havia encontrado. Fui até meu laptop e abri a pasta que eu tinha criado e rotulada como segurança de rede. Dentro dela havia subpastas organizadas por data, cada uma contendo fotos, notas e entradas de linha do tempo. Adicionei a foto do recibo à pasta de data apropriada e atualizei meu documento de linha do tempo com essas novas informações. As evidências se acumulavam. Cada dia trazia novas observações, novas inconsistências, novas peças de um quebra-cabeça que eu estava montando lentamente. E apesar de tudo isso, mantive meu papel de esposa desinformada que não percebia nada e desconfiava ainda menos. Fiquei olhando para o recibo do bar do hotel na tela do meu laptop por um longo tempo depois de salvá-lo na minha pasta de evidências. A foto estava perfeitamente nítida. A data, a hora, o local, as 2 bebidas totalizando US cifrão 38. Tudo documentado, tudo preservado, mas eu sabia que recibos e observações só me levariam até certo ponto. Eu precisava ter acesso à fonte. Eu precisava ver o que Kylie estava dizendo para Zoe e o que ela estava respondendo. Eu precisava das mensagens reais, das conversas reais.
Não apenas das evidências circunstanciais que eu estava juntando com frascos de colônia e padrões de quinta-noite. O problema era que eu não tinha ideia de como acessar essas informações sem que Kylie soubesse. Eu tinha conhecimento suficiente de tecnologia para tarefas cotidianas, mas espelhar o celular de alguém ou acessar suas contas privadas estava além das minhas habilidades. Eu precisava da ajuda de alguém que entendesse de sistemas digitais da mesma forma que eu entendia de cronogramas de projetos e apresentações para clientes. Precisava de alguém em quem pudesse confiar completamente. Liguei para Sarah na segunda-feira à noite enquanto Kylie estava no chuveiro. Sarah Mitchell era minha melhor amiga desde o segundo ano da faculdade. Quando fomos aleatoriamente designadas como colegas de quarto. Foi ela quem segurou meu cabelo quando tive uma intoxicação alimentar no penúltimo ano. Foi ela quem me ajudou a escolher meu vestido de noiva. A pessoa que me conhecia bem o suficiente para perceber algo errado na minha voz, mesmo quando eu tentava parecer normal. Sarah trabalhava com perícia digital para uma empresa de investigação particular no centro da cidade. Seu trabalho envolvia recuperar dados de computadores e celulares para casos jurídicos, investigações corporativas e, ocasionalmente, processos de divórcio. Ao longo dos anos, ela me contou histórias sobre as coisas que descobriu nos dispositivos das pessoas, as vidas duplas que as pessoas levavam, que existiam inteiramente em formato digital até que alguém como Sarah as tornou visíveis. Combinamos de nos encontrar na terça-feira de manhã em nossa cafeteria habitual, um lugar pequeno no meio do caminho entre nossos apartamentos, que fazia excelentes lattes e tinha cadeiras confortáveis perto da janela. Contei ao Kylie que encontraria a Sarah para um café antes do trabalho. Ele mal tirou os olhos do celular quando mencionei isso. Cheguei primeiro à cafeteria e pedi nossas 2 bebidas. Sarah entrou 10 minutos depois, vestindo suas roupas de trabalho. Um blazer sobre jeans escuro e uma bolsa carteiro pendurada no ombro. Ela me viu perto da janela e sorriu, mas o sorriso desapareceu um pouco quando ela chegou perto o suficiente para ver meu rosto claramente. Nós nos abraçamos e ela se sentou na minha frente, aceitando o café com leite que eu havia pedido para ela. Por um momento, nenhum de nós falou. Sarah apenas me olhou com aqueles olhos castanhos penetrantes que quase nada deixavam escapar. Certo, ela disse finalmente. O que está acontecendo? Eu havia ensaiado essa conversa mentalmente uma dúzia de vezes. Mas agora que o momento havia chegado, minhas palavras cuidadosamente preparadas pareciam inadequadas. Respirei fundo e comecei a dar a desculpa que havia planejado. Estou preocupado com a segurança da nossa rede doméstica. Acho que alguém pode estar acessando nosso armazenamento em nuvem sem permissão. Era uma história de fachada frágil e nós dois sabíamos disso. Sarah inclinou a cabeça levemente, estudando meu rosto. Então ela estendeu a mão sobre a mesa e colocou a dela sobre a minha. Dani, sou eu. Você não precisa fazer isso. Senti algo estalar no meu peito. Durante 6 semanas, mantive perfeito controle sobre minhas emoções. Desempenhei o papel de esposa sem noção, sem sair do personagem uma única vez. Mas, sentado em frente à minha melhor amiga, vendo a preocupação e a compreensão em seus olhos, senti que o controle dela ia embora. Preciso saber o que tem no celular do Kylie, eu disse baixinho. Você pode me ajudar? Sarah não pediu detalhes nem explicações. Ela apenas assentiu, tirou o laptop da bolsa e o abriu sobre a mesa entre nós. Pelos próximos 45 minutos, ela me orientou no processo técnico de acesso às nossas contas de nuvem compartilhadas, verificação dos registros de atividade dos dispositivos e configuração do espelhamento para telefones conectados à nossa rede sem fio em casa. Ela explicou tudo, com uma voz calma e profissional, o mesmo tom que provavelmente usava ao testemunhar em processos judiciais sobre evidências digitais. Ela me mostrou como ver quais dispositivos estavam fazendo backup no nosso armazenamento compartilhado e como acessar esses backups sem deixar rastros de que alguém os visualizou. Como configurar o espelhamento em tempo real para que as mensagens enviadas e recebidas no telefone de Kylie também apareçam no meu laptop. Isso é legal porque é sua rede compartilhada e suas contas compartilhadas, disse Sarah em determinado momento, movendo os dedos pelo teclado enquanto demonstrava outra técnica. Mas Dani, depois que você vê o que está ali, não tem como deixar de ver. Tem certeza de que quer fazer isso? Pensei nessa pergunta. Eu tinha certeza? Parte de mim queria voltar a ser a mulher que eu era 7 semanas atrás. A que confiava no marido, acreditava em suas explicações e não passava as noites catalogando evidências de traição. Mas aquela mulher se foi. Aquela versão da minha vida já havia acabado. Tudo que restava era descobrir a verdade completa.
Tenho certeza, eu disse. Quando terminamos, Sarah fechou o laptop e apertou minha mão do outro lado da mesa. O que quer que você encontre, estou aqui. Dia ou noite, me ligue e eu irei. Entendeu? Assenti, sem confiar que minha voz permaneceria firme caso eu tentasse falar. Terminamos nosso café e saímos juntos para a ensolarada manhã de terça-feira. Sarah me abraçou de despedida no estacionamento, segurando-me um pouco mais do que o normal, e então foi em direção ao seu escritório no centro da cidade. Fiquei sentado no meu carro por vários minutos antes de ligar o motor, processando o que estava prestes a fazer. Depois, dirigi até o trabalho e passei o dia em reuniões e respondendo e-mails, agindo como se nada significativo tivesse acontecido naquela manhã. Naquela noite, esperei até Kyle dormir. Ele chegou em casa por volta das 21h30, mais tarde do que o normal para uma terça-feira, mas nada suspeito. Ele alegou ter se envolvido em uma conversa com seu gerente sobre um projeto futuro. Comemos o jantar que eu tinha preparado mais cedo, assistimos a um trecho de um documentário na Netflix e fomos dormir por volta das 23h00. Fiquei deitada acordada ao lado dele, ouvindo sua respiração se estabilizar no ritmo constante do sono. Quando tive certeza de que ele não acordaria, saí da cama e caminhei silenciosamente até o escritório em casa. Fechei a porta quase completamente, deixando um espaço suficiente para ouvir se Kyle se levantasse. Abri meu laptop. Minhas mãos tremiam levemente enquanto eu seguia as instruções de Sarah, navegando pelas configurações, permissões e arquivos de backup. No início, encontrei exatamente o que esperava encontrar: e-mails de trabalho sobre prazos de projetos e reuniões com clientes, mensagens em grupo com seus amigos da faculdade discutindo planos para o fim de semana e resultados esportivos, artigos de notícias que ele havia guardado para ler mais tarde. Então abri as mensagens dele com alguém salvo nos contatos dele apenas como a prévia mostrava. Mensagem mais recente enviada mais cedo naquela noite, enquanto eu preparava o jantar. Já estou com saudades. Quinta-feira não pode chegar rápido o suficiente. Cliquei para abrir a conversa completa. As mensagens carregavam lentamente, rolando para trás no tempo. Comecei do começo há 11 meses e comecei a ler. As primeiras mensagens foram relativamente inocentes. Trocas amigáveis sobre projetos de trabalho, profissionais, mais calorosas. Então o tom mudou. Os elogios se tornaram mais pessoais. As conversas se estenderam até tarde da noite. O flerte evoluiu para algo explícito. Li mensagem após mensagem, observando meu casamento se dissolver em tempo real por meio de texto digital. Eles falaram sobre hotéis que visitaram juntos, sobre jantares românticos em restaurantes dos quais eu nunca tinha ouvido falar, sobre piadas internas que me excluíam completamente. Eles trocaram fotos que não consegui olhar por mais de alguns segundos antes de fechá-las. Em uma conversa de 2 meses atrás, Zoe perguntou a Kyle se eu suspeitava de alguma coisa. A resposta dele apareceu na minha tela naquele balão azul característico. Ela não tem a mínima ideia. Dani é doce, mas não é exatamente observadora. Recostei-me na cadeira da minha escrivaninha e fiquei olhando para aquelas palavras. Doces, mas não exatamente observadoras. Foi assim que meu marido me descreveu para a amante dele. Como alguém ingênua e inconsciente demais para perceber o que estava acontecendo no meu próprio casamento. Fechei o laptop e sentei-me no escritório escuro, sentindo algo frio e duro se cristalizar no meu peito. Foi diferente do choque que senti 6 semanas atrás, quando vi a mensagem da Zoe pela primeira vez. Esta foi mais fria, mais segura, mais definitiva. Nas noites seguintes, continuei minha investigação digital sempre que Kyle estava dormindo ou fora do apartamento. Descobri uma conta de e-mail separada que ele havia criado usando uma variação de seu nome que eu nunca teria pensado em procurar. A conta estava vinculada a um cartão de crédito que eu desconhecia. Acessei os extratos pelo e-mail e encontrei cobranças que descreviam completamente sua vida dupla. Hotéis boutique em nossa própria cidade, restaurantes caros com menus degustação e harmonizações de vinhos, joalherias onde ele comprou presentes que eu nunca recebi. No nosso 7º aniversário de casamento, 3 meses atrás, Kyle me deu um cartão com uma mensagem doce e me levou ao restaurante italiano do bairro onde sempre íamos em ocasiões especiais. De acordo com o extrato do cartão de crédito daquela mesma semana, ele havia gasto 3 vezes esse valor em um jantar com Zoe em uma churrascaria sofisticada no centro da cidade. 2 dias antes do nosso aniversário, ele comprou uma pulseira em uma joalheria boutique. O valor foi de $847, mais do que o custo do meu anel de noivado. Cada acusação era uma nova traição.
Cada item daquelas declarações representava uma escolha que Kylie fez de gastar nosso dinheiro, nosso tempo e nossa vida juntos com outra pessoa. Mas eu não chorei. Eu já tinha superado as lágrimas por volta do terceiro recibo do hotel. Fiz uma captura de tela de tudo. Baixei todos os extratos em PDF. Criei pastas dentro de pastas no meu laptop, organizando as evidências com a precisão metódica de alguém construindo um caso legal. Meu escritório em casa virou um centro de comando. Meu laptop brilhava na escuridão noite após noite enquanto Kylie dormia pacificamente em nossa cama, completamente alheio ao fato de eu estar documentando cada detalhe do seu caso no quarto ao lado. A evidência mais contundente veio da agenda digital de Kylie. Ele mantinha registros meticulosos de sua agenda, organizados por cores e categorias. As reuniões de trabalho eram azuis, os compromissos pessoais eram verdes e, em roxo, estavam os compromissos regulares das quintas-feiras à noite, listados apenas como C, das 19 horas às 23 horas. Às vezes mais tarde. Todas as quintas-feiras nos últimos 11 meses. Cruzei essas entradas do calendário com os extratos do cartão de crédito. O padrão era inconfundível. Quintas-feiras à noite significavam bares de hotel e jantares caros. Quintas-feiras à noite significavam que o evento tinha uma agenda, uma rotina, um ritmo previsível que Kylie havia incorporado à sua vida tão casualmente quanto seu café da manhã. Então, descobri algo que piorou tudo. Em 3 ocasiões distintas nos últimos 6 meses, Kylie alegou estar viajando para conferências de negócios. Eu me lembrava claramente dessas viagens. A conferência em Chicago em março, o treinamento em Seattle em maio, a reunião com clientes em Boston em julho. Eu o levei ao aeroporto em 2 dessas viagens. Mandei mensagens de bom dia e boa noite para ele enquanto ele supostamente estava viajando a negócios. Abri os extratos do cartão de crédito para esses períodos. Não havia cobranças aéreas nem reservas de hotel em Chicago, Seattle ou Boston. Em vez disso, encontrei tarifas em hotéis boutique a menos de 24 quilômetros do nosso apartamento. Hotéis com nomes como Riverside Inn e Metropolitan. Kylie nunca tinha saído da cidade. Ele estava hospedado em hotéis locais com Zoe enquanto eu esperava em casa, mandando mensagens de boa noite que ele provavelmente leu enquanto estava deitado na cama com ela. O calendário também mostrava almoços com Z 2 ou 3 vezes por semana, intervalos para café marcados em roxo. Até mesmo uma escapada de fim de semana que Kylie havia disfarçado de retiro de trabalho. Lembro-me daquele fim de semana de junho. Kylie se desculpou por ter que ir e prometeu me compensar. Passei o fim de semana limpando nosso apartamento e colocando os projetos de trabalho em dia. Achei que ele estava em um retiro da empresa a 3 horas de distância. De acordo com seu calendário e registros de cartão de crédito, ele estava em uma pousada a 1 hora da cidade com Zoe. Eles construíram um relacionamento inteiro com base no tempo roubado e na minha confiança. Não foi um erro espontâneo nem um momento de fraqueza. Era uma segunda vida que Kylie vivia paralelamente à nossa, com encontros regulares, escapadas românticas e planos para o futuro. Em uma troca de mensagens, eles discutiram tirar férias juntos na Califórnia depois que Kylie descobrisse como explicar o fato de ter ficado fora por uma semana inteira. Fiquei sentado no meu escritório escuro, olhando para 11 meses de enganos expostos em entradas de calendário, cobranças de cartão de crédito e mensagens de texto que me chamavam de doce, mas não exatamente observadora. E percebi com absoluta clareza que aquilo não era apenas um caso. Era uma traição calculada e constante. Foi Kylie escolhendo Zoe em vez de mim repetidas vezes, dia após dia, por quase um ano. Fechei meu laptop depois de revisar as entradas do calendário e sentei-me na escuridão do meu escritório em casa, sentindo todo o peso do que eu havia descoberto me pressionando. 11 meses de documentação espalhada em pastas no meu disco rígido. 11 meses de evidências que provavam que Kylie estava vivendo 2 vidas com precisão calculada. O caso não foi um erro ou um momento de fraqueza. Foi uma escolha constante e deliberada que ele fazia todos os dias. Mas a documentação por si só não me protegeria. Eu precisava de um plano para o que viria a seguir. Precisava entender minhas opções legais e como me proteger financeiramente antes que Kylie descobrisse que eu sabia de tudo. O problema é que eu não tinha ideia de por onde começar. Nunca imaginei que precisaria de um advogado de divórcio. Isso era algo que acontecia com outras pessoas, não comigo. Mandei uma mensagem para Sarah na manhã seguinte, enquanto Kylie estava no chuveiro se preparando para o trabalho. A mensagem foi simples: preciso saber quais são minhas opções legais. Você pode me recomendar alguém? A resposta dela chegou em 5 minutos. Jennifer Morrison. Ela é a melhor.
Cara, mas vale cada centavo. Vou te mandar o número dela por mensagem. Salvei as informações de contato no meu celular e fiquei olhando para elas por um bom tempo. Ligar para um advogado de divórcio foi como cruzar uma linha que eu não podia desfazer. Enquanto eu estava apenas coletando evidências. Eu podia dizer a mim mesmo que estava apenas reunindo informações, me protegendo, me preparando para possibilidades. Mas no momento em que contatasse um advogado, eu estaria tomando medidas concretas para acabar com meu casamento. Eu estaria tornando a traição real de uma forma que nunca havia sido antes. Esperei 2 dias antes de ligar. Durante esses 2 dias continuei minha rotina. Fui trabalhar, voltei para casa, preparei o jantar. Sentei ao lado do Kyle no sofá enquanto ele checava o celular sem parar. Desempenhei meu papel de esposa sem noção enquanto minha mente se agitava com perguntas para as quais eu não tinha respostas. O que o divórcio significaria financeiramente? Onde eu moraria? Como dividiríamos nossos bens? Kyle lutaria contra mim ou assumiria a responsabilidade por destruir nosso casamento? Na sexta-feira à tarde, finalmente liguei para o escritório de Jennifer Morrison do meu carro durante meu horário de almoço. Uma recepcionista com voz profissional atendeu e perguntou como poderia me ajudar. Respondi que precisava agendar uma consulta para discutir a proteção patrimonial. A frase soou estranha na minha boca, clínica e distante. Como se eu estivesse falando sobre contratos comerciais e não sobre o fim do meu casamento. A recepcionista consultou o calendário e me ofereceu uma consulta para a terça-feira seguinte, às 10 horas. Aceitei e forneci meus dados de contato. Quando desliguei, minhas mãos tremiam um pouco. Sentei-me no carro no estacionamento atrás do meu prédio comercial e respirei fundo algumas vezes antes de voltar para dentro. Naquela noite, disse a Kylie que tinha uma consulta com o dentista na terça-feira de manhã e que chegaria tarde ao trabalho. Ele estava sentado no sofá com o laptop equilibrado nos joelhos, supostamente trabalhando em uma apresentação, mas provavelmente enviando mensagens para Zoe. Ele olhou para cima brevemente quando falei e disse algo vago como: "Ok, parece bom", antes de voltar sua atenção para a tela. Descaso casual naquele momento fez com que minha decisão parecesse mais fácil de alguma forma. Este homem que antes se apegava a cada palavra minha agora mal notava minha presença, a menos que precisasse de algo de mim. A manhã de terça-feira chegou fria e cinzenta, com previsão de chuva. Vesti-me com cuidado para a consulta, escolhendo roupas profissionais que me fizeram sentir competente e no controle. Um blazer preto sobre uma blusa cinza, calças escuras, joias simples. Eu queria parecer alguém que tinha a vida em ordem, mesmo que eu sentisse que mal conseguia me controlar na maioria dos dias. O escritório de Jennifer Morrison ficava em um prédio no centro da cidade que cheirava a carpete caro e ar-condicionado. Peguei o elevador até o 14º andar e encontrei a suíte dela no final de um corredor repleto de outros escritórios de advocacia. A área da recepção era discreta, mas claramente sofisticada. Cadeiras de couro, arte moderna nas paredes. Uma recepcionista que sorriu calorosamente e me ofereceu café enquanto eu esperava. Jennifer veio me cumprimentar 5 minutos depois. Ela tinha uns 50 anos e cabelos grisalhos cortados em um Chanel bem definido que emoldurava seu rosto. Ela usava um terno azul marinho que parecia feito sob medida e se portava com um tipo de competência calma que imediatamente me deixou à vontade. Ela apertou minha mão firmemente e me guiou de volta ao seu escritório, que tinha janelas do chão ao teto com vista para o horizonte da cidade. Ela gesticulou para uma cadeira de couro em frente à sua mesa e eu me sentei, de repente sem saber como começar aquela conversa. Jennifer pareceu perceber minha hesitação. Ela nos serviu água de uma jarra de vidro em sua mesa e recostou-se na cadeira. "Sarah Mitchell fala muito bem de você", disse ela com uma voz calorosa, mas profissional. "Por que não me conta o que a trouxe aqui hoje?" Eu havia ensaiado essa conversa na minha cabeça durante o trajeto até o centro da cidade. Mas agora que o momento havia chegado, minhas palavras preparadas pareciam inadequadas. Enfiei a mão na bolsa e peguei o pendrive que havia passado a noite anterior organizando. Nele estava tudo o que eu havia coletado nos últimos 2 meses, todas as mensagens de texto que capturei, todos os extratos de cartão de crédito que baixei, todas as entradas de calendário que documentei, todas as fotos, recibos de hotel e e-mails trocados. Entreguei o pendrive para Jennifer. "Meu marido está tendo um caso há 11 meses. Ele não sabe que eu sei. Está tudo aqui." Jennifer pegou o pendrive e o conectou ao computador sem fazer comentários.
Ela abriu os arquivos e começou a revisar o conteúdo com atenção. Fiquei sentado em silêncio e observei seu rosto enquanto ela folheava pasta após pasta de evidências. Sua expressão permaneceu neutra e profissional, mas ocasionalmente ela emitia pequenos sons de aprovação ou fazia anotações em um bloco de notas ao lado do teclado. Depois de 20 minutos de silêncio, quebrados apenas pelo clique do mouse e pelo arranhar da caneta, Jennifer olhou para cima e encontrou meus olhos. Esta é uma documentação extremamente completa. Ele não tem ideia de que você sabe de nada disso. Balancei a cabeça. Tenho agido normalmente, bancando a esposa sem noção que ele pensa que eu sou. Jennifer deu um leve sorriso. Não era um sorriso caloroso, mas sim um sorriso de apreciação profissional, como o jogador de xadrez reconhecendo uma jogada particularmente inteligente. Ótimo! Isso nos dá uma vantagem significativa. O elemento surpresa é poderoso nessas situações. Passamos a hora seguinte discutindo minhas opções. Jennifer explicou os procedimentos de divórcio em nosso estado, como os bens conjugais são divididos e como a infidelidade documentada pode influenciar decisões judiciais a meu favor. Ela fez perguntas detalhadas sobre nossas finanças. Temos contas bancárias compartilhadas? E quanto a contas de aposentadoria, carteiras de investimentos, quem é o dono do carro que dirigimos? E quanto ao nosso apartamento? Respondi a cada pergunta da forma mais completa possível, acessando informações bancárias no meu telefone quando ela precisava de detalhes específicos. Jennifer fazia anotações constantemente, construindo um quadro completo da minha situação financeira e do meu casamento. A conversa mudou para estratégia. Jennifer explicou que, embora eu pudesse pedir o divórcio imediatamente com base nas evidências que havia reunido, havia medidas que poderíamos tomar antecipadamente para proteger meus interesses e garantir que eu recebesse um acordo justo. Ela falou sobre proteção de ativos e tempo, além da importância de estar preparado antes que Kylie soubesse o que estava por vir. Seu maior patrimônio em comum é o apartamento, disse Jennifer, revisando as informações financeiras que eu havia fornecido. Vocês o compraram há 3 anos. Os nomes de vocês dois estão na escritura. Vocês dividem as parcelas da hipoteca igualmente. Assenti. O apartamento tinha sido um dos momentos de maior orgulho do nosso casamento. Tínhamos economizado durante anos para pagar a entrada. Passávamos os fins de semana pintando as paredes e escolhendo os móveis. Era para ser nossa primeira casa, o lugar onde moraríamos até termos condições de comprar algo maior e formarmos uma família. Jennifer bateu a caneta no bloco de notas, pensativa. Se Kylie assinasse a papelada de refinanciamento, acreditando que estava apenas garantindo uma taxa de juros melhor, ele poderia estar removendo seu nome do título sem perceber. Senti algo mudar no meu peito. Isso é legal? Perfeitamente legal, disse Jennifer. Contanto que ele assine voluntariamente e tenha a oportunidade de ler o que está assinando, não há fraude envolvida. Posso preparar documentos que escondem a linguagem crítica em jargões financeiros padrão e cláusulas legais. A maioria das pessoas não lê esses documentos com atenção. Elas confiam no cônjuge e assinam onde lhe mandam assinar. Pensei nisso por um momento. Parte de mim sentiu uma pontada de culpa pela farsa, pela ideia de enganar Kylie para que ele assinasse a cessão de seu direito ao nosso apartamento. Mas então me lembrei de 11 meses de recibos de hotel. Lembrei-me da pulseira que ele comprou para Zoe, que custou mais que meu anel de noivado. Lembrei-me de ler a mensagem dele, que me chamava de doce, mas não exatamente observadora. A culpa desapareceu. Se Kylie puder construir uma vida secreta com Zoe usando nosso dinheiro e nosso tempo, eu posso me proteger legalmente, eu disse. Jennifer assentiu em aprovação. Começarei a redigir os documentos esta tarde. O segredo é fazer com que a oferta de refinanciamento pareça legítima e com prazo apertado. Você precisará iniciar a conversa naturalmente, criar urgência para assinar rapidamente e garantir que ele não tenha tempo ou motivação para ler as letras miúdas com atenção. Discutimos os detalhes por mais 20 minutos. Como eu deveria apresentar a oportunidade de refinanciamento, quais razões eu deveria dar para agir rapidamente e como lidar com quaisquer perguntas que Kylie pudesse fazer. Jennifer me orientou em cada cenário com a minúcia de alguém que já havia feito isso muitas vezes antes. Quando saí do consultório dela, 1h30 depois de chegar, eu tinha um pendrive cheio de evidências, uma estratégia jurídica preliminar e uma consulta de acompanhamento, marcada para a semana seguinte. Sentei-me no meu carro, no estacionamento embaixo do prédio da Jennifer, e senti algo que não sentia há meses.
Não exatamente felicidade, mas propósito, direção. Uma sensação de que finalmente estava assumindo o controle de uma situação que me controlava há muito tempo. 2 semanas depois, tudo estava pronto. Jennifer havia preparado os documentos de refinanciamento com precisão cirúrgica. A transferência da escritura do apartamento estava enterrada na página 17 de um documento de 23 páginas, cercado por uma densa terminologia financeira e linguagem jurídica que faria qualquer um ficar com os olhos vidrados. Para um leitor casual, parecia uma papelada padrão de refinanciamento. Só quem lesse com atenção notaria a cláusula que removia completamente o nome de Kylie do título. Escolhi o brunch de domingo para iniciar a conversa. Kylie e eu estávamos sentados à nossa pequena mesa da cozinha comendo as panquecas que eu tinha feito. Ele estava checando o celular entre as mordidas, provavelmente mandando mensagens para Zoe sobre seus planos para a semana seguinte. Mantive a voz casual enquanto falava. Eu queria te contar que nosso banco entrou em contato comigo para discutir opções de refinanciamento. Aparentemente as taxas de juros caíram e poderíamos economizar quase $300 por mês se reestruturarmos nosso empréstimo. Kylie ergueu os olhos brevemente do celular. Parece bom. Posso cuidar da papelada se quiser, eu disse. Só preciso que você assine alguns formulários. Ele assentiu vagamente. Claro, como você achar melhor. Você é melhor nisso de qualquer jeito. Essa rejeição casual de algo tão significativo quanto o refinanciamento da nossa casa me disse tudo o que eu precisava saber sobre quanta atenção Kylie estava dando à nossa vida real juntos. Ele confiou em mim para cuidar dos detalhes enquanto ele se concentrava em Zoe. Na quarta-feira seguinte à noite, levei para casa os documentos que Jennifer havia preparado. Passei a tarde criando uma urgência artificial, mencionando a Kylie que o bloqueio da taxa expiraria no final da semana e que precisávamos assinar rapidamente ou perderíamos a oportunidade. Kylie estava sentado no sofá quando espalhei os papéis sobre a mesa de centro. Ele olhou para eles com a mesma atenção distraída que dedicava à maioria das coisas relacionadas à nossa casa. Onde preciso assinar? Apontei para as abas que Jennifer havia colocado estrategicamente no documento, marcando cada linha de assinatura com bandeiras coloridas que faziam o processo parecer simples e rotineiro. Kylie pegou uma caneta e começou a assinar sem ler uma única página. Eu vi sua assinatura aparecer repetidamente, aquele rabisco familiar que eu via em cartões de aniversário, bilhetes de aniversário e em nossa certidão de casamento. Cada assinatura transferia um pedaço da nossa vida compartilhada inteiramente para o meu nome. Em 15 minutos, estava tudo pronto. A propriedade exclusiva do nosso apartamento foi legalmente transferida para mim. Kylie largou a caneta e voltou para o telefone, completamente alheio ao que tinha acabado de assinar. Recolhi os documentos de refinanciamento assinados na mesa de centro depois que Kylie voltou a navegar no celular. Os papéis pareciam mais pesados do que deveriam, carregados de significados que ele não entenderia até muito mais tarde. Coloquei-os cuidadosamente em uma pasta e levei-os para meu escritório em casa, adicionando-os à crescente coleção de evidências e documentação legal que agora preenchia uma gaveta inteira do meu arquivo. Durante 3 meses, documentei o caso de Kylie com distanciamento clínico, coletando evidências, construindo meu caso e protegendo meus bens. Tudo havia sido metódico e controlado, motivado pela necessidade de entender toda a extensão de sua traição antes de agir. Mas essa abordagem fria e cuidadosa estava prestes a mudar por causa de 14 palavras que apareceram na tela do telefone de Kylie em uma quinta-feira à noite no final de novembro. Kylie tinha deixado o celular no balcão da cozinha enquanto ia ao banheiro. Eu estava na pia lavando a louça do jantar que tínhamos acabado de terminar. O telefone dele acendeu com uma notificação, a tela brilhando intensamente contra o balcão de granito escuro. Olhei para ele reflexivamente, do mesmo jeito que você olharia para qualquer luz que aparecesse de repente em sua visão periférica. A prévia da mensagem era da Zoe. Sua esposa é mesmo sem noção, não é? Deve ser tão chato voltar para casa e encontrar alguém que nem percebe quando você está pensando em outra pessoa. Fiquei ali com as mãos ainda na água com sabão, olhando fixamente para aquelas palavras. Algo mudou dentro de mim naquele momento. Todo o distanciamento cuidadoso que eu mantivera por meses se desfez de uma forma que nunca havia se desfeito antes. Uma coisa era saber que eles estavam tendo um caso. Uma coisa era ler as mensagens deles planejando encontros em hotéis e jantares românticos.
Mas isso era diferente. Eles estavam zombando ativamente de mim, rindo de como eu era idiota, fazendo piada sobre como eu devia ser chata em comparação com o excitante relacionamento secreto deles. A documentação fria que eu vinha fazendo de repente pareceu insuficiente. O divórcio acabaria com meu casamento e protegeria meus bens, mas não os faria enfrentar consequências reais pelo que haviam feito. Isso não tornaria seu segredo confortável desconfortável. Não lhes daria nenhum motivo para se arrependerem de suas escolhas além de perderem seus respectivos cônjuges. Sequei as mãos lentamente num pano de prato e peguei o celular do Kyle. Tirei uma foto da mensagem da Zoe com o meu antes de colocar o aparelho dele de volta exatamente onde ele o havia deixado. Quando Kyle voltou do banheiro momentos depois, eu estava de volta à pia terminando de lavar a louça como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, depois que Kyle adormeceu, fui para o meu escritório e abri meu laptop. Peguei as mensagens espelhadas do celular de Kyle e comecei a ler suas conversas com Zoe com um propósito diferente do anterior. Eu não estava mais apenas documentando evidências para o processo de divórcio. Eu estava procurando vulnerabilidades, fraquezas no caso cuidadosamente construído, que eu pudesse explorar. Encontrei o que precisava em uma conversa de 2 semanas antes. Kyle e Zoe estavam discutindo seus planos para o dia de ação de graças. Zoe reclamou de ter que passar o feriado com a família do marido. Kyle respondeu com simpatia, dizendo algo sobre como deve ser difícil manter as aparências em casa. O marido dela, Zoe, era casado. Kyle nunca me mencionou esse detalhe, provavelmente porque reconhecer que Zoe tinha um marido faria o caso deles parecer ainda mais errado. Forçaria-o a encarar o fato de que eles não estavam traindo apenas a mim, mas também a outra pessoa. Procurei em mais mensagens até encontrar o sobrenome de Zoe Patterson. Então, abri uma nova janela do navegador e comecei a pesquisar nas redes sociais. Em 10 minutos, encontrei o perfil dela no Facebook e confirmei o que eu já suspeitava. Zoe Patterson era casada com Marcus Patterson. Seu perfil era público, repleto de fotos que contavam a história da vida deles juntos. Marcus era professor do ensino médio. Sua foto de perfil mostrava em pé em frente a uma sala de aula, sorrindo para quem estava tirando a foto. Havia fotos de férias em uma praia tropical, postagens de aniversário comemorando 5 anos de casamento. Fotos do que parecia ser o casamento de um amigo, onde Marcus estava com o braço em volta de Zoe, ambos bem vestidos e sorrindo para a câmera. Verifiquei a data na foto do casamento. 6 meses atrás, mais ou menos na mesma época em que Kyle e Zoe fizeram sua escapada de fim de semana para uma pousada fora da cidade. Enquanto Marcus e Zoe compareciam a um casamento juntos, representando o casal feliz para os amigos, ela planejava seu próximo encontro no hotel com meu marido. Observei o perfil de Marcus por um longo tempo. Ele parecia gentil, o tipo de pessoa que publica mensagens de incentivo aos alunos e compartilha artigos sobre reforma educacional. Em uma publicação de algumas semanas antes, ele havia escrito sobre o quanto era grato pelo apoio da esposa durante um semestre difícil no trabalho. A publicação recebeu dezenas de curtidas e comentários. Zoe até respondeu com um emoji de coração. Senti uma afinidade inesperada com aquele estranho. Marcus vivia a mesma mentira que eu, confiando em alguém que não merecia essa confiança, acreditando em um casamento construído com base em mentiras. Ele merecia saber a verdade, assim como eu merecia saber. Mais do que isso, Marcus representava uma oportunidade. Se eu lhe contasse sobre o caso e apresentasse provas, ele quase certamente confrontaria Zoe. Esse confronto criaria o caos na bolha cuidadosamente construída por Kyle e Zoe. Tornaria o segredo deles repentinamente público dentro do círculo social e, potencialmente, no ambiente de trabalho. Isso os forçaria a enfrentar consequências que iriam além dos papéis do divórcio. Passei o fim de semana inteiro compilando um pacote de evidências projetado especificamente para Marcus. Incluí recibos de hotel que mostravam que Kyle e Zoe fizeram check-in no mesmo quarto nas mesmas datas. Incluí mensagens de texto onde eles discutiam seus encontros em detalhes explícitos, removendo qualquer possibilidade de alegar que o relacionamento era meramente emocional e não físico. Incluí extratos de cartão de crédito mostrando os presentes que Kyle havia comprado para Zoe, os jantares caros que eles compartilharam, o vinho que eles pediram nos bares do hotel. Incluí fotos que eles haviam trocado
Não as mais íntimas que eu não conseguisse olhar por mais de alguns segundos, mas o suficiente para deixar a natureza física do relacionamento deles absolutamente clara. Inclui entradas no calendário mostrando seus compromissos regulares nas noites de quinta-feira e as viagens de fim de semana que eles fizeram juntos, mentindo para seus respectivos cônjuges. Organizei tudo cronologicamente, criando uma narrativa que mostrasse a progressão do caso, desde trocas amigáveis entre colegas de trabalho até um relacionamento sério conduzido em quartos de hotel e restaurantes caros. Eu queria que Marcos visse exatamente o que eu tinha visto. Queria que ele entendesse a extensão e a duração da traição. Não apenas saber que sua esposa o havia traído, mas compreender o quão deliberada e consistentemente ela havia mentido para ele. No domingo à noite, redigi uma breve mensagem para acompanhar as evidências. Mantive-a simples e direta. Sua esposa, Zoe, está tendo um caso com meu marido, Kyle Brennan, há 11 meses. Achei que você merecia saber a verdade. Todas as provas estão anexadas. Lamento que tenha descoberto dessa forma. Enviei um e-mail de uma conta anônima que Sarah me ajudou a criar meses antes. Uma conta que não pôde ser rastreada até mim. Então fechei meu laptop e esperei. A resposta veio mais rápido do que eu esperava. Em 2 horas, o telefone de Kyle começou a vibrar constantemente com mensagens e ligações da Zoe. Observei através do meu acesso espelhado o pânico se desenrolar em tempo real. Marcos sabe de tudo, dizia a primeira mensagem de Zoe. Ele tem provas, capturas de tela, recibos e tudo mais. Como ele descobriu? Kyle respondeu imediatamente. O quê? Como isso é possível? Que tipo de prova? Recibos de hotel com nossos nomes, mensagens, fotos, tudo. Alguém enviou anonimamente para ele. Ele está pirando. Ele está ligando para o meu chefe. Kyle, o que fazemos? Fiquei sentado no meu escritório lendo essas mensagens enquanto Kyle estava na sala de estar assistindo a um jogo de basquete, completamente alheio ao fato de que sua vida dupla cuidadosamente construída estava desmoronando ao seu redor. A satisfação que senti foi fria e aguda. Nada comparado à calorosa vingança que eu poderia ter esperado. Não se tratava de vingança no sentido passional. Tratava-se de consequências. Tratava-se de garantir que Kyle e Zoe não pudessem simplesmente abandonar suas escolhas sem enfrentar quaisquer repercussões reais. Nos dias seguintes, observei a situação se agravar através das mensagens espelhadas de Kyle. Marcos fez exatamente o que eu esperava. Ele encaminhou todas as evidências para o departamento de recursos humanos da empresa de marketing onde Kyle e Zoe trabalhavam. A empresa tinha políticas éticas rígidas sobre relacionamentos no local de trabalho, especialmente casos entre colegas que criassem conflitos de interesse ou ambientes de trabalho hostis. Mais importante ainda, eles tinham políticas sobre o uso indevido de recursos da empresa. De acordo com as mensagens cada vez mais frenéticas que interceptei entre Kyle e Zoe, a investigação de RH se concentrou principalmente nas cobranças pessoais que eles fizeram nos cartões de crédito da empresa e no tempo da empresa que eles usaram para conduzir o caso. Zoe foi colocada em licença administrativa dentro de uma semana. Kyle recebeu uma carta formal exigindo que ele se reunisse com o RH e fornecesse uma explicação sobre certos relatórios de despesas e discrepâncias de calendário. Em casa, ele alegava estar lidando com prazos de projetos complicados e clientes difíceis. Seu estresse era visível de maneiras que ele não conseguia esconder. Ele parou de dormir bem. Olhou o celular com ainda mais obsessão do que antes. Resmungou comigo por coisas pequenas e imediatamente se desculpou. Desempenhei meu papel com perfeição, oferecendo simpatia e apoio. O trabalho tem sido muito estressante para você ultimamente, eu disse uma noite, quando ele parecia particularmente tenso. Está tudo bem? Só alguns problemas de pessoal no escritório, disse ele, o que tecnicamente era verdade, mesmo que o problema de pessoal fosse sua própria má conduta. Nada com que você precise se preocupar. Assenti e mudei de assunto. Sabendo que sua vida profissional estava se desintegrando por causa das evidências que eu havia compilado e enviado a Marcos. O segredo confortável deles estava se tornando um pesadelo profissional, e Kyle ainda não tinha ideia de que eu havia orquestrado tudo isso. O caos que eu havia desencadeado na vida profissional de Kyle e Zoe continuou a se desenrolar ao longo de dezembro. Eu observei acontecer através da janela das mensagens espelhadas de Kyle. Uma espectadora da destruição que eu havia orquestrado cuidadosamente. A investigação do RH expandiu-se além das preocupações iniciais sobre o uso indevido de recursos da empresa. Colegas estavam sendo entrevistados.
Servidores de e-mail estavam sendo vasculhados em busca de comunicações inapropriadas. O confortável caso que existia em momentos roubados e quartos secretos de hotel agora estava sendo examinado sob as fortes luzes fluorescentes da aplicação das políticas corporativas. Em meados de dezembro, eu sabia que era a hora de avançar para a fase final. Eu tinha todas as provas necessárias. O apartamento era legalmente meu. O caso de Kyle havia se tornado um problema profissional que provavelmente custaria o emprego dele e de Zoe. Tudo estava resolvido, exceto o confronto em si. O momento em que Kyle descobriria que a esposa, sem noção de quem ele estava zombando por 11 meses, na verdade, estava 10 passos à frente dele o tempo todo. Marquei uma reunião final com Jennifer Morrison para uma sexta-feira à tarde. Quando cheguei ao escritório dela, ela tinha papéis espalhados pela mesa em pilhas organizadas. Registro de divórcio com minha assinatura já fixada. Documentação de bens mostrando a escritura do apartamento somente em meu nome. Informações bancárias comprovando que nossas contas conjuntas estavam prontas para serem congeladas por minha ordem. Um pedido de ordem de restrição que impediria Kyle de entrar em contato comigo, exceto por meio de aconselhamento jurídico. Jennifer gesticulou para a cadeira em frente à sua mesa e eu me sentei. Ela tinha um calendário aberto na tela do computador, uma visualização semanal mostrando os dias seguintes, marcados com vários compromissos e prazos. Precisamos escolher um dia para o confronto, disse ela, com a voz calma e profissional de sempre. O momento importa mais do que você imagina. A psicologia desempenha um papel significativo na forma como as pessoas processam o choque. Inclinei-me um pouco para frente, curioso sobre o raciocínio dela. Jennifer já havia lidado com centenas de casos de divórcio. Ela entendia o comportamento humano em crises melhor do que a maioria dos terapeutas. Terça-feira de manhã, continuou ela, clicando no calendário para destacar uma data dali a 2 semanas. As pessoas ainda estão se recuperando da segunda-feira, ainda cansadas, ainda sem o otimismo que se acumula à medida que a semana avança em direção ao fim de semana. Terça-feira é o dia em que as pessoas estão mais vulneráveis à sobrecarga emocional. É quando suas defesas estão mais baixas. Olhei para a data que ela havia escolhido, 7 de janeiro. Um mês frio e cinzento, com as férias acabando e nada além do inverno se aproximando. De alguma forma parecia apropriado. As contas serão congeladas às 6 da manhã, disse Jennifer, fazendo anotações em um bloco de notas. Vou coordenar com o seu banco para garantir que tudo aconteça simultaneamente. Quando Kyle acordar, o acesso dele às finanças compartilhadas estará completamente cortado. Ela me orientou sobre a logística com a minúcia que eu esperava dela. Os papéis do divórcio já estavam protocolados no cartório. Com data marcada para amanhã de terça-feira. Ela preparou toda a documentação mostrando que o apartamento agora estava somente em meu nome, completo com carimbos e assinaturas oficiais. A ordem de restrição estava pronta para ser ativada no momento em que eu sentisse que era necessário. Quero que você me ligue imediatamente se Kyle se tornar agressivo ou ameaçador de alguma forma, disse Jennifer, com seus olhos cinzentos sérios. Não prevejo violência com base no que você me contou sobre ele, mas as pessoas podem ser imprevisíveis quando estão encurraladas. Assenti. Kyle nunca foi violento. Desonesto, sim. Egoísta, com certeza, mas não violento. Ele ficará chocado e provavelmente devastado, mas não me machucará fisicamente. Jennifer estudou meu rosto por um momento, talvez avaliando se eu estava sendo ingênua em relação ao homem com quem fui casada por 7 anos. Então ela assentiu e fez outra anotação em seu bloco de notas. Está tudo pronto, disse ela. Só falta você executar o plano que construímos juntos. Está preparado para o que amanhã de terça-feira reserva? Pensei nessa questão. Será que eu estava preparado? Eu havia passado 11 meses documentando evidências. Eu havia desempenhado o papel da esposa sem noção de forma tão convincente que Kyle não tinha ideia de que eu sabia alguma coisa sobre seu caso. Eu protegi meus bens, construí meu caso e provoquei o colapso do relacionamento dele com Zoe. Mas confrontá-lo diretamente, observando seu rosto enquanto ele percebia a extensão do que eu tinha feito, isso era diferente de toda a preparação cuidadosa que havia acontecido antes. Estou pronto, eu disse. E falei sério. Naquela segunda-feira à noite, Kyle me mandou uma mensagem por volta das 19 horas para dizer que estava trabalhando até tarde em um projeto urgente. Eu sabia pelas mensagens espelhadas que ele estava se encontrando com Zoe em uma cafeteria do outro lado da cidade, tentando elaborar uma estratégia sobre a investigação de RH que estava ameaçando os empregos de ambos. Eles estavam em pânico, tentando alinhar suas histórias.
Tentando desesperadamente minimizar os danos às suas carreiras. Aproveitei a ausência dele para arrumar seus pertences. Comecei pelo armário do quarto, tirando as roupas dele dos cabides, uma por uma. Suas camisas de trabalho que eu passava em tantas noites de domingo, seus jeans e roupas casuais, o terno que ele usava em reuniões importantes. Dobrei cada item cuidadosamente e os coloquei nas malas que tirei do armário de armazenamento. Peguei seus artigos de higiene no banheiro, seu barbeador elétrico, seu desodorante, sua colônia que eu não tinha escolhido. Peguei os livros dele das prateleiras da nossa sala de estar, os romances que ele queria ler e os livros de referência da época da faculdade. Tirei o laptop dele do escritório em casa e o coloquei na bolsa do computador, junto com o carregador e o mouse que ele preferia. Enquanto trabalhava, me peguei pensando nos 7 anos que passamos juntos. Houve bons momentos antes de Zoe entrar em cena. Férias em lugares que sempre quisemos visitar. Manhãs preguiçosas de domingo lendo jornal na cama. Piadas internas e sonhos compartilhados sobre o futuro. Essas memórias pareciam distantes agora, como se pertencessem a pessoas diferentes em vidas diferentes. À meia-noite, eu tinha 3 malas grandes prontas e empilhadas cuidadosamente em frente à nossa porta da frente. O apartamento parecia estranho sem as coisas de Kylie espalhadas por ali. Seu paletó não estava mais pendurado no encosto da cadeira da cozinha. Seus sapatos não estavam mais perto da porta. O balcão do banheiro tinha espaço onde costumavam ficar seus produtos de higiene. Já parecia mais meu do que nosso. Kylie chegou em casa por volta das 12h30, exausto e estressado. Ele mal olhou para mim enquanto ia direto para o quarto. Ouviu o chuveiro ligado, ouviu-se deitar. Em poucos minutos, sua respiração se acalmou e ele adormeceu. Ele não tinha ideia de que amanhã de manhã seria a última vez que acordaria naquele apartamento como alguém que morava ali. Fiquei acordado por mais 1 hora, sentado na sala escura, pensando em tudo que tinha levado a esse momento. Então fui para a cama e dormi mais profundamente do que havia dormido nos últimos meses. Meu despertador tocou às 5 da manhã de terça-feira. Acordei em silêncio, deixando Kylie ainda dormindo, e fiz café na cozinha. Às 5h30, ouvi uma batida suave na porta do nosso apartamento. Abri e encontrei o chaveiro que Sarah havia recomendado. Um homem de meia-idade com uma caixa de ferramentas e um jeito discreto que sugeria que ele já havia feito esse tipo de trabalho muitas vezes antes. Ele trocou as 2 fechaduras da nossa porta em 20 minutos, trabalhando de forma silenciosa e eficiente. Quando ele terminou, ele me entregou 2 conjuntos de chaves novas e foi embora sem fazer nenhuma pergunta. Fiquei sozinha no corredor por um momento, segurando aquelas chaves, sentindo o peso do que elas representavam. Kylie não tinha mais acesso àquele apartamento. Ele não tinha mais um lar ali. Desci até o saguão e removi o nome de Kylie da nossa caixa de correio, deixando apenas o meu na pequena etiqueta retangular. Depois voltei para cima e comecei a preparação final. Eu tinha impresso tudo na noite anterior, enquanto Kylie saía para encontrar Zoe. Mensagens de texto organizadas em ordem cronológica, mostrando a progressão do caso deles. De colegas amigáveis a amantes explícitos. Recibos de hotel com os nomes de ambos registrados nos mesmos quartos nas mesmas datas. Extratos de cartão de crédito mostrando os presentes que Kylie comprou para Zoe, os jantares caros que compartilharam, o vinho que pediram nos bares do hotel. Entradas no calendário destacando seus compromissos regulares nas noites de quinta-feira e escapadas de fim de semana. Fotos que eles trocaram, evidências do relacionamento físico que mantiveram por 11 meses enquanto mentiam para seus respectivos cônjuges. Espalhei tudo sobre a mesa de jantar, organizando os papéis de modo que contassem uma história completa. Qualquer pessoa que olhasse para aquela cena entenderia imediatamente o que havia acontecido. Não haveria espaço para negação, desculpas ou alegações de mal-entendidos. As evidências eram esmagadoras e inegáveis. No centro da mesa, coloquei um grande envelope pardo. Dentro estavam os papéis do divórcio, com a minha assinatura já assinada, aguardando a dele. A escritura do apartamento, com apenas meu nome como proprietário. Uma cópia dos documentos de refinanciamento que ele havia assinado sem ler, aqueles que haviam transferido sua participação acionária para mim. Uma ordem de restrição que o impediria de entrar em contato comigo, exceto por meio de representação legal. Em cima do envelope, coloquei uma única folha de papel com um bilhete que eu havia escrito na noite anterior. As palavras foram simples e diretas. Você estava certo sobre uma coisa. Eu não fazia ideia por um tempo, mas estou observando há 11 meses. Cada mentira, cada hotel, cada mensagem de texto me chamando de burro demais para perceber.
A esposa sem noção com quem você pensou que se casou morreu no dia em que Zoe enviou aquela primeira mensagem. Agora você está lidando com alguém que documentou tudo. Você tem 30 minutos para pegar suas malas e ir embora. Fiz café fresco e sentei no sofá da sala de estar, de onde tinha uma visão clara da porta da frente e da mesa de jantar. Às 6h30, o telefone de Kylie vibrou com uma mensagem de texto. Observei-o se mexer no quarto, pegar o celular e ler a mensagem que acabará de chegar. Provavelmente Zoe, talvez algo sobre a investigação do RH. Ele digitou uma resposta e disse que voltaria para casa em breve. Eu sabia pelas mensagens espelhadas que ele tinha passado a noite em um hotel novamente, sem conseguir dormir, trocando mensagens desesperadas com Zoe sobre se seus empregos poderiam ser salvos. Ele disse a ela que precisava ir para casa, tomar banho e trocar de roupa antes de ir para o escritório. Às 7h, ouvi sua chave raspar na fechadura nova, que não a reconhecia mais. Ele tentou várias vezes. Então ele bateu na porta, chamando meu nome com confusão na voz. Contei até 10, respirando lentamente, preparando-me para o que viria a seguir. Então me levantei e caminhei até a porta com a mão firme enquanto alcançava a maçaneta. Este era o momento que eu vinha planejando há 11 meses. O momento em que Kylie finalmente entenderia o quanto havia subestimado a esposa que ele chamava de desinformada. Eu abri a porta. Kylie estava parado no corredor, do lado de fora da porta do nosso apartamento, com a chave ainda na mão e a confusão estampada em seu rosto exausto. Ele parecia exatamente alguém que passou a noite em um hotel barato, preocupado com sua vida profissional decadente, que foi exatamente o que ele fez, de acordo com as mensagens que li no meu laptop enquanto ele estava fora. Dani, por que minha chave não funciona? Ele perguntou, tentando abrir a fechadura mais uma vez, como se a repetição pudesse, de alguma forma, fazê-la reconhecer o metal que não combinava mais com o mecanismo interno. Não respondi imediatamente. Em vez disso, dei um passo para o lado e gesticulei para que ele entrasse. Meu rosto cuidadosamente se transformou em uma expressão de perfeita calma. Kylie passou por mim e entrou no apartamento, e observei seus olhos absorvendo a cena que eu havia preparado. Primeiro, ele notou as 3 malas empilhadas ordenadamente perto da porta, suas malas cheias com todos os seus pertences. A confusão tomou conta de seu rosto, suas sobrancelhas se franziram enquanto ele tentava entender o que estava vendo. Então seu olhar se moveu para a mesa de jantar, e eu observei o momento exato em que a compreensão começou a surgir. A cor sumiu de seu rosto tão rapidamente que era quase cômico, deixando-o pálido e de repente parecendo muito mais velho do que seus 34 anos. Ele deu um passo em direção à mesa e então parou como se suas pernas tivessem esquecido de repente como levá-lo para frente. Suas mãos começaram a tremer. Ele se virou para me olhar, a boca abrindo e fechando sem emitir som, como alguém que havia esquecido como a linguagem funciona. Fiquei em pé perto da porta em silêncio, deixando que ele absorvesse o que estava vendo, deixando que as evidências falassem por si mesmas antes de dizer qualquer coisa que pudesse lhe dar a oportunidade de construir uma defesa ou uma explicação. Kylie finalmente encontrou a voz, embora ela saísse áspera e incerta. O que é tudo isso? Fechei a porta da frente e passei por ele para ficar perto da mesa de jantar. Por que você não dá uma olhada mais de perto? Ele avançou lentamente, quase relutantemente, como se estivesse se aproximando de algo perigoso que poderia alcançá-lo e machucá-lo se ele chegasse muito perto. Quando chegou à mesa, ele ficou olhando para os papéis espalhados pela superfície. Observei seus olhos percorrerem as mensagens de texto impressas, os recibos do hotel com o nome dele e o de Zoe bem visíveis, os extratos do cartão de crédito destacando as cobranças em restaurantes e joalherias. Suas mãos pairaram sobre os papéis, mas não os tocaram a princípio, como se o contato físico pudesse torná-los mais reais do que já eram. Então ele pegou um dos recibos do hotel, o do lugar boutique no centro da cidade onde ele tinha ficado com Zoe enquanto me contava que estava em uma conferência em Chicago. Ele olhou para ele por um longo momento, suas mãos tremendo tanto que o papel farfalhava audivelmente no apartamento silencioso. Daniele, disse ele, e meu nome saiu rachado e quebrado. Eu posso explicar. Não é o que parece. Fiquei em silêncio, esperando. Kylie largou o recibo e pegou outro documento. Uma captura de tela impressa de uma conversa por mensagem de texto. Eu sabia qual era sem olhar. A conversa em que Zoe perguntou se eu suspeitava de alguma coisa e Kylie respondeu que eu era gentil, mas não exatamente observadora, que eu não fazia a mínima ideia. Isso está fora de contexto, disse Kylie, com a voz assumindo um tom desesperado. Zoe e eu somos só amigos.
Trabalhamos juntos. Conversamos sobre assuntos de trabalho. Isso parece pior do que realmente é. Estendi a mão sobre a mesa e peguei uma das fotos da pilha. Aquela em que Kylie e Zoe estavam claramente juntos em um quarto de hotel, claramente envolvidos em atividades que iam muito além da amizade ou colaboração profissional. Eu levantei sem dizer uma palavra. O rosto de Kylie ficou ainda mais pálido, se é que isso era possível. Sua boca se moveu silenciosamente por um momento antes de ele mudar de estratégia. A raiva substituiu o desespero em sua expressão. Você mexeu no meu celular. Você me espionou. Isso é uma violação completa da minha privacidade, Danielle. Você não tinha o direito de fazer isso. Isso é comportamento controlador. Isso é manipulação. Senti algo frio e cortante cristalizar-se no meu peito. Depois de 11 meses de mentiras, depois de gastarmos dinheiro em hotéis e presentes para outra mulher, depois de construirmos uma vida secreta inteira enquanto nos chamávamos de burra demais para perceber, ele teve a audácia de alegar que fui eu quem traiu a confiança. Você violou nosso casamento, eu disse com a voz calma e contida. Você violou nossos votos. Você violou minha confiança por 11 meses enquanto me chamava de ignorante em relação à sua amante. Eu documentei o que você escolheu fazer. Isso não é uma violação. Isso é proteção. A raiva desapareceu de Kylie tão rápido quanto apareceu, deixando para trás algo que parecia pânico. Ele pousou a fotografia com as mãos trêmulas e passou para o próximo estágio de sua progressão emocional, a barganha. Ok, disse ele, as palavras saindo rapidamente, atropelando-se na pressa de dizê-las. Ok, eu errei. Eu sei que errei, mas podemos consertar isso, Dani. Vou terminar com a Zoe imediatamente. Vou bloquear o número dela agora mesmo. Podemos fazer terapia de casal. Farei o que for preciso. Por favor, me dê mais uma chance. Mais uma chance de consertar isso. Peguei o envelope pardo do centro da mesa e entreguei a ele. Kylie pegou-o com as mãos tão trêmulas que quase o deixou cair. Abriu o fecho e retirou o conteúdo. Os papéis do divórcio com a minha assinatura já assinada. A escritura do apartamento com apenas o meu nome como proprietário legal. Os documentos de refinanciamento que ele havia assinado 3 semanas antes, sem ler uma única página. Uma cópia da ordem de restrição pronta para ser ativada, se necessário. Ele leu cada documento, seu rosto alternando entre confusão, choque e, finalmente, um horror crescente quando ele entendeu o que estava segurando. Quando ele chegou ao bilhete que eu tinha escrito, aquele que explicava que eu estava observando por 11 meses e que a esposa sem noção com quem ele pensava ter se casado nunca existiu. Suas mãos tremeram tanto que os papéis fizeram barulho. Você está me observando há 11 meses, sussurrou ele, olhando para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Traição, talvez, o que teria sido sombriamente engraçado, dadas as circunstâncias. Você sabia disso o tempo todo e me deixou continuar fazendo isso. Eu não deixei você fazer nada, eu disse. Você fez suas escolhas todos os dias durante 11 meses. Eu apenas me certifiquei de ter documentação completa de cada escolha sua. O apartamento agora é legalmente meu, graças aos documentos que você assinou sem ler. Nossas contas conjuntas foram congeladas às 6 da manhã. Seu acesso às nossas finanças compartilhadas desapareceu. Tudo que você achava que era seguro foi sistematicamente removido enquanto você estava ocupado mantendo seu caso com Zoe. Kylie me encarou como se estivesse vendo uma estranha. De certa forma, era mesmo. A mulher que ele achava que conhecia. A esposa confiante que acreditava em suas explicações e nunca questionava suas noites mal dormidas. Aquela mulher deixou de existir no momento em que encontrei a primeira mensagem de Zoe. A pessoa que estava diante dele agora havia passado 11 meses interpretando um papel de forma tão convincente que ele jamais suspeitara da atuação. Suas pernas pareceram fraquejar. Kylie caiu de joelhos no chão de madeira, ainda segurando o bilhete que eu havia escrito. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, e ele começou a chorar de uma forma que eu nunca tinha visto em nossos 7 anos juntos. Soluços profundos e angustiantes que sacudiam todo o seu corpo. Por favor, Danielle. Por favor, eu te amo. Zoe não significava nada. Ela era só uma distração, um erro estúpido. Você é minha esposa. É com você que eu quero estar. Podemos resolver isso. Por favor, me dê uma chance de provar que posso ser melhor. Olhei para ele ajoelhado no chão do que costumava ser nossa casa compartilhada, e não senti nada além de uma certeza limpa e final. Nenhuma raiva, nenhuma satisfação, nenhuma vingança, apenas o simples conhecimento de que esse casamento havia acabado e tinha acabado desde o momento em que ele fez sua primeira escolha de me trair. Não, eu disse.
A palavra saiu baixa, mas firme. Kylie olhou para mim, com lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. Como assim não? Nós podemos consertar isso. Eu sei que podemos. Não, não podemos, eu disse. O casamento acabou, Kylie. Os papéis do divórcio estão arquivados. Este apartamento é meu. Você tem 25 minutos para pegar suas malas e ir embora. Depois disso, chamarei a polícia e registrarei uma queixa de invasão de propriedade contra você. Você não pode estar falando sério, disse ele com a voz embargada. 7 anos juntos e você vai jogar tudo fora. Você nem vai tentar. Caminhei até a porta da frente e a abri, ficando ao lado dela em um claro gesto de expectativa. Você jogou fora quando começou a dormir com a Zoe. Você jogava fora toda quinta-feira à noite, mentindo sobre trabalhar até tarde. Você jogava tudo fora toda vez que me chamava de ignorante em relação à sua amante. A esposa com quem você pensou que se casou nunca existiu. Ela foi uma performance que fiz enquanto documentava tudo o que você fez e me preparava para este momento. Agora você tem 23 minutos para sair. Kylie ficou de joelhos por mais um longo momento, talvez esperando que eu mudasse de ideia, amolecesse ou mostrasse algum sinal da mulher que ele pensava que eu era. Quando fiquei de pé perto da porta aberta, com a expressão inalterada, ele finalmente se levantou. Ele se movia como alguém em um sonho, mecânico e incerto. Pegou a primeira mala, depois a segunda, depois a terceira, empilhando-as desajeitadamente nos braços. Ele caminhou em direção à porta e parou na soleira para me olhar uma última vez. Sinto muito, disse ele. Sinto muito por tudo. Eu não disse nada. Não havia mais nada a dizer. Kylie saiu para o corredor e eu fechei a porta atrás dele, girando a nova fechadura que sua chave nunca mais abriria. Fiquei na janela observando Kylie colocar as malas no carro. Eram 7h43 da manhã. O estacionamento abaixo estava silencioso, exceto pelo som da porta do carro abrindo e fechando enquanto ele fazia várias viagens da entrada do prédio até seu veículo. Depois que a terceira mala foi carregada, ele sentou-se no banco do motorista sem ligar o motor. Mesmo 2 andares acima, eu podia ver seus ombros tremendo. Ele manteve a cabeça entre as mãos e ficou assim por vários minutos. Pareceu muito mais tempo. Por fim, ele ligou o carro e saiu da vaga. Observei-o dirigir em direção à saída, vi seu carro virar à direita na estrada principal, observei até que ele desapareceu na esquina, e não havia mais nada para ver além da vaga de estacionamento vazia que ele ocupava todos os dias nos últimos 3 anos. O alívio que senti foi profundo, mas silencioso, não triunfante nem comemorativo. Não foi a onda de vitória que eu poderia esperar após 11 meses de planejamento cuidadoso. Em vez disso, era simplesmente a paz de finalmente largar algo insuportavelmente pesado que eu estava carregando há muito tempo. Como momento depois de terminar de mover os móveis, de repente você se lembra de como é ter os braços vazios e os ombros relaxados. O apartamento estava completamente silencioso. Caminhei lentamente por cada cômodo, notando detalhes que de alguma forma haviam se tornado invisíveis durante os anos em que Kylie e eu moramos ali juntos. A maneira como a luz da manhã entrava pela janela do quarto neste ângulo específico. A pequena marca de arranhão no chão da cozinha que sempre quisemos consertar, mas nunca conseguimos resolver. A vista da sala de estar dava para o pátio onde as crianças brincavam à tarde. Tudo parecia diferente sem a presença de Kylie. O espaço parecia maior de alguma forma, como se a sua remoção tivesse acrescentado uma metragem quadrada que não existia antes. O ar parecia mais limpo. O apartamento parecia mais meu do que há meses, talvez anos. Meu telefone tocou enquanto eu estava no meio da sala. O nome de Sarah apareceu na tela. Atendi e ouvi a voz dela, urgente e preocupada. Você está bem? Ele foi embora? Precisa que eu vá aí? Estou bem, eu disse, e percebi, enquanto falava, que era verdade. Genuinamente bem. Talvez pela primeira vez em quase um ano. Sarah ficou em silêncio por um momento. Então disse, quer companhia? Posso levar café? Podemos conversar ou simplesmente sentar juntas. O que você precisar. Agradeci a oferta mais do que poderia expressar adequadamente. Sarah foi quem me ensinou a acessar os dados do telefone de Kylie, quem me conectou com Jennifer Morrison, quem entrou em contato constantemente ao longo dos últimos 11 meses, enquanto eu continuava a desempenhar o papel de esposa sem noção. Mas agora, eu precisava de um tempo sozinha antes de começar a processar tudo com outras pessoas. Posso ter algumas horas? Perguntei. Preciso refletir um pouco antes de começar a falar sobre isso. Claro, disse Sarah imediatamente. Me ligue quando estiver pronta. A qualquer hora, dia ou noite, estarei aqui. Depois que desliguei,
Passei a manhã removendo sistematicamente os vestígios restantes de Kylie do apartamento. As 3 malas que eu tinha arrumado continham a maioria dos seus itens essenciais, mas ainda havia pertences compartilhados espalhados pelo nosso espaço que precisavam ser separados e divididos. Comecei pelas fotos. Fotos emolduradas do nosso casamento estavam penduradas no corredor e nas prateleiras da sala de estar. Retirei-os um por um, embrulhando cada quadro cuidadosamente em jornal antes de colocá-los em caixas. Havia fotos de férias de viagens que fizemos em anos melhores. Fotos de jantares de aniversário em restaurantes onde havíamos comemorado antes de Zoe entrar em nossas vidas. Instantâneos casuais de manhãs de domingo, reuniões de feriados e momentos comuns que antes pareciam especiais. Pensei em jogar algumas fora. As fotos do casamento, em particular, pareciam a documentação de uma promessa quebrada quase desde o início, visto que o caso de Kylie havia começado menos de 2 anos depois de trocarmos votos. Mas, no fim das contas, embalei tudo com cuidado e etiquetei as caixas com o nome dele. Elas eram evidências de uma época diferente. E mesmo que esse tempo tenha passado e nunca pudesse ser recuperado, ele ainda foi real um dia. Os livros eram mais fáceis de classificar. Kylie tinha preferências claras por ficção que diferiam das minhas. Coloquei seus romances de suspense e livros de negócios em caixas junto com os materiais de referência de sua época de faculdade que ele insistia em guardar, apesar de nunca ter lido. Os utensílios de cozinha que ele havia comprado foram para outra caixa. Itens decorativos que refletiam mais o gosto dele do que o meu foram retirados das prateleiras e colocados no depósito. Ao meio-dia, o apartamento parecia completamente transformado. As paredes tinham espaços vazios onde costumavam ficar os quadros, retângulos claros mostrando onde a tinta havia sido protegida contra o desbotamento. As estantes tinham vãos onde antes ficava sua coleção. A cozinha tinha mais armários do que eu me lembrava. Mas em vez de parecer vazio ou diminuído, o espaço parecia pronto. Pronto para o que viesse a seguir, pronto para ser preenchido com novas memórias e novos pertences que seriam só meus. Jennifer Morrison ligou à tarde enquanto eu fazia uma pausa nas malas, sentada no sofá com um sanduíche que eu tinha feito, mas não estava com muita fome. Sua voz ao telefone estava firme e profissional, como sempre. O advogado do Kylie recebeu o pedido de divórcio esta manhã, disse ela. Tudo está ocorrendo conforme o planejado. Há uma questão que preciso que você saiba. Kylie está tentando contestar a transferência da escritura do apartamento. Senti algo apertar no peito. Com base em quê? Ele alega que você o enganou para assinar os documentos de refinanciamento sem entender o que ele estava concordando. O advogado dele alega fraude e coerção. Isso vai funcionar? Perguntei, apertando o telefone com mais força do que o necessário. Não, disse Jennifer com absoluta certeza. A assinatura dele está estampada em todas as páginas de um documento legal que ele teve a oportunidade de ler antes de assinar. Não há evidências de coerção. Você não o ameaçou nem o forçou de forma alguma. Ele assinou voluntariamente porque confiava em você e não se preocupou em ler a papelada com atenção. Isso não é fraude. É negligência da parte dele. A transferência da escritura será mantida. O alívio me inundou. O que acontece agora? O divórcio prossegue conforme o planejado. Considerando as evidências documentadas de sua infidelidade e o fato de que ele desocupou voluntariamente a residência conjugal, espero que tudo seja finalizado dentro de 3 a 4 meses. Você ficará com o apartamento, suas contas separadas e seus bens pessoais. Ele não terá direito a nada disso. Jennifer fez uma pausa e ouvi papéis sendo embaralhados ao fundo. Quando ela falou novamente, sua voz carregava um tom que poderia ser de satisfação. Há informações adicionais que você pode achar relevantes. Zoe Patterson foi demitida de seu cargo na empresa de marketing ontem à tarde. A investigação de recursos humanos encontrou diversas violações de políticas, uso indevido de recursos da empresa, conduta inadequada no local de trabalho, relatórios de despesas fraudulentos nos quais ela alegou despesas pessoais como despesas comerciais. A empresa tinha motivos para rescindir por justa causa. Absorvi essa informação silenciosamente. Parte de mim se perguntava se eu deveria sentir satisfação ou vingança ao saber que Zoe havia perdido o emprego, mas, principalmente, eu apenas sentia um reconhecimento distante de que ações geram consequências. A posição de Kylie na empresa tornou-se insustentável após a demissão de Zoe, continuou Jennifer. A investigação também o incriminou. Ele pediu demissão esta manhã antes que pudessem prosseguir com uma ação disciplinar contra ele. Também ouvi de um colega que Marcus Patterson pediu o divórcio de Zoe.
O caso deles praticamente destruiu 2 casamentos e 2 carreiras. Depois que desliguei o telefone com Jennifer, fiquei sentado no sofá por um longo tempo pensando na cadeia de eventos que eu havia desencadeado. Enviar aquele pacote de evidências para Marcos desencadeou consequências, que foram muito além do que eu havia previsto inicialmente. Kylie e Zoe tinham perdido o emprego. Marcos estava se divorciando de Zoe. Kylie estava se mudando do apartamento que dividíamos. Tudo o que eles construíram juntos desmoronou completamente. Tentei examinar meus sentimentos sobre esses resultados e encontrei, em grande parte, uma profunda neutralidade. Não fiquei feliz com a perda do emprego de Kylie ou com a destruição profissional que indiretamente causei. Mas também não me arrependi. Essas foram simplesmente as consequências naturais das escolhas que Kylie e Zoe fizeram repetidamente ao longo de 11 meses. Eles construíram o caso durante o expediente, usando recursos da empresa. Mentiram para os cônjuges enquanto roubavam tempo e dinheiro que pertenciam a vidas compartilhadas. Eles me chamaram de sem noção e zombaram da minha incapacidade de perceber o que estava acontecendo. As consequências que eles enfrentaram não foram minha vingança. Foram simplesmente a realidade se aproximando de escolhas que tiveram consequências que eles não haviam previsto. O sol se pôs na terça-feira à noite enquanto eu estava sentado no sofá com uma taça de vinho, observando o céu mudar de azul para laranja e depois para roxo escuro através da janela da sala de estar. O silêncio no apartamento era absoluto. Pela primeira vez em 11 meses eu não estava me apresentando. Eu não estava fingindo ser a esposa desinformada que não notava nada e desconfiava ainda mais. Eu não estava documentando evidências, planejando movimentos estratégicos ou mantendo um controle cuidadoso sobre minhas reações faciais e minhas palavras. Eu estava simplesmente sentado em meu próprio espaço, sentindo o peso de tudo o que havia acontecido e de tudo o que viria a seguir. Meu telefone vibrou periodicamente durante a noite com mensagens de pessoas que, de alguma forma, já tinham ouvido falar que Kylie e eu estávamos nos separando. Sarah entrou em contato novamente, oferecendo apoio. Minha irmã Emma ligou de Boston, com a voz tensa de preocupação e perguntas que eu estava cansada demais para responder em detalhes. Alguns amigos em comum enviaram mensagens cuidadosamente redigidas, tentando permanecer neutros, mas claramente buscando informações sobre o que havia acontecido. Respondi brevemente a cada mensagem, prometendo conversas mais longas depois, quando tivesse processado as coisas com mais cuidado. Por enquanto, eu precisava de silêncio. Precisava encarar a realidade da minha nova vida antes de começar a explicá-la a outras pessoas ou responder a perguntas sobre como me sentia ou quais eram meus planos. Pensei em Kylie acordando gritando quando chegou esta manhã e descobriu que sua chave não funcionava mais. Pensei na cara dele quando viu as evidências espalhadas sobre a mesa de jantar. Pensei nele lendo meu bilhete e percebendo que eu estava observando há 11 meses, documentando cada mentira, me preparando exatamente para aquele momento. A esposa sem noção de quem ele e Zoe zombavam era sempre a pessoa mais inteligente da sala. Essa foi a verdade que Kylie finalmente aprendeu hoje. Essa foi a verdade que eu levaria adiante para o que viesse a seguir, para a vida que eu construiria neste apartamento que agora era só meu, para o futuro que me pertencia inteiramente. Se essa história de vingança calculada e força silenciosa prendeu sua atenção do começo ao fim, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Danielle entregou a Kylie o envelope contendo os papéis do divórcio e o viu perceber que ela estava documentando tudo há 11 meses. Qual foi o seu momento favorito desta história? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Quer mais histórias envolventes de justiça, traição e resiliência? Inscreva-se e ative o sininho para não perder mais nenhuma história impactante como esta.